Bom dia a todos, novamente. Mais um mês, a gente realizando a nossa conversa com o especialista. E hoje, no dia de conscientização da doença falciforme, esse vai ser o tema abordado. Convido, então, para palestrar e conversar um pouco com a gente sobre a temática, Cláudia Máximo, médica hematologista, chefe do Serviço de Hematologia do Hemorrio, mestre em Saúde Pública pela ENSP Fiocruz, doutoranda em Medicina Tropical pelo IOC Fiocruz e faz parte do nosso quadro funcional há 33 anos. Convido a doutora Cláudia, então, para começar esse bate-papo conosco no palco. Muito obrigada, doutora Cláudia. Bom dia. Fico muito feliz desse dia ter sido escolhido a dedo, né, o dia dessa palestra, porque é um dia importante de internacional de conscientização da doença falciforme. Eu e Flávia trabalhamos com doença falciforme há muitos anos, eu na parte do ambulatório e a Flávia fazendo a parte de medicina transfusional. Então, a gente fica muito feliz de poder falar e esclarecer sobre doença falciforme para a população, principalmente para quem não lida diretamente com isso. A gente sabe que tem muito desconhecimento. A doença falciforme, ela ocorre por uma mutação pontual no sexto códon do gene da beta-globina com a substituição da glutamina pela valina. Isso é um conceito que parece muito simples, parece um evento muito simples, mas é essa mutação simples aí que vai desencadear todo o mecanismo fisiopatológico da doença. Então, a transmissão, quer dizer, de pais para filhos, ela é simples também. É a transmissão que a gente chama de mendeliana, que a gente aprendeu lá no ginásio, em que é necessário que os genitores, os dois genitores, tenham o gene da doença falciforme, o gene da hemoglobina S, tanto o pai quanto a mãe. Deixa eu me acertar aqui para aparecer. Então, o pai e a mãe, eles geram uma criança com a doença se os dois transmitirem para a criança o gene mutado. Então, são 25% de chance de nascer uma criança com doença falciforme, sendo os dois pais portadores do gene. 50% de chance das crianças nascerem portadoras do gene, ou seja, sem a doença, que a gente chama traço. E 25% de chance de nascer uma criança normal. Então, nós temos diferentes genótipos, mas necessariamente, para ser doença falciforme, precisa ter pelo menos um alelo da hemoglobina S. Então, aqui a gente tem a hemoglobina, duas hemoglobinas S, o paciente é SS, e essa é a condição mais frequentemente observada e é também a que evolui com maior gravidade clínica. A gente tem hemoglobina SC, que o paciente herda o S de um genitor e o C do outro genitor. Tem hemoglobina S beta-zero talassemia, que também, junto com o SS, evolui de uma forma mais grave. E tem o fenótipo, o genótipo S beta mais talassemia. Então, aqui, a mesma maneira de explicar o slide anterior são os genótipos que a gente tem da doença. Então, como surgiu a doença falciforme? Na realidade, a doença falciforme ela surgiu na África. Essa é a explicação de haver mais indivíduos com doença falciforme negros
mas não é uma característica da raça, é uma característica geográfica. Na África, houve uma adaptação genética, porque a hemoglobina S, os indivíduos com traço falcêmico, eles tinham maior resistência à entrada do plasmódio dentro da hemácia. O plasmódio é o causador da malária. Então, por uma adaptação natural, ocorreu essa mutação. Só que as pessoas, os indivíduos com traço, começaram a se acasalar com outros indivíduos com traço, e aí começaram a nascer as pessoas com a doença falciforme. E o que o Brasil tem a ver com isso? O Brasil tem a ver com isso por causa do tráfico de escravos, né? A gente sabe que nós tivemos milhões de escravos vindos para o Brasil, né? Foram cerca de 4 milhões de escravos africanos que vieram para o Brasil em épocas diferentes, e essa população trouxe pessoas com traço que se acasalaram aqui no Brasil, como a gente é um país muito miscigenado, e começaram a aparecer as pessoas com a doença aqui também. Então, a gente pode ver que houve tráfico negreiro de diferentes regiões da África para diferentes regiões do Brasil. E também foram em épocas diferentes também. A gente vê que nos séculos XVI e XVII a gente teve maior entrada de maior tráfico negreiro para regiões do Nordeste. E aqui mais para o Sudeste, principalmente no Rio de Janeiro, foi mais no final do século XVII, século XVIII. E também vindos, como vocês podem ver, de diferentes regiões da África. Então, epidemiologicamente, por conta dessa questão do tráfico negreiro para diferentes regiões, a gente tem aqui que o Nordeste, a Bahia é o estado que mais tem pessoas com doença falciforme. Então, 1 a cada 650 nascimentos é uma criança com doença falciforme. Isso é muita coisa. Pernambuco tem um nascimento a cada 1.400, um nascido a cada 1.400 tem a doença. Minas Gerais, 1 a cada 1.400. Rio de Janeiro é o segundo, depois da Bahia, 1 a cada 120, a cada 1.200 nascimentos. Então, beber uma água por causa de fadiga, dor de garganta. E mais para o sul, como teve menos influência do tráfico negreiro, a gente vê, por exemplo, no Rio Grande do Sul, 1 a cada 10.000 nascimentos tem a doença. Em relação ao traço falcêmico, é a mesma coisa. A gente vê que na Bahia, 5,3% dos nascimentos tem o traço falcêmico, seguido do Rio de Janeiro, 4% dos nascimentos tem o traço falcêmico, e isso segue a mesma coisa do slide anterior, sendo que no Sul tem menos pessoas nascendo com o traço e, consequentemente, menos pacientes também. E aqui é a cara do Brasil. Eu gosto muito desse slide. Esse slide foi feito por uma médica que não está aqui mais no Hemorrio, a doutora Vera Marra, mas ele é o símbolo, é a cara do Brasil, né? Porque aqui no Brasil a gente tem pessoas com doença falciforme que não tem aquelas características que a gente está acostumado a ver nos livros e em outros países, que é o doente negro. Eu tenho vários pacientes aqui no ambulatório que são brancos, de olhos claros, você jamais diria que teria doença falciforme. Então, aqui no Brasil, por conta da miscigenação, a gente pode ter pessoas com diferentes características. Mas então, o que é a doença falciforme? Não é só aquela mutação simples ali que eu consegui resumir em 2 linhas. A doença falciforme, por conta daquela mutação, né, que faz com que o ácido glutâmico seja
seja substituído pela valina, desencadeia esse mecanismo aqui em que uma hemácia normal, que é um disco bicôncavo, ela perca sua característica e ganha essa característica de foice. Por isso o nome doença falciforme. E isso acontece em função de baixa concentração de oxigênio. Então, uma hemácia oxigenada, ela tem esse aspecto, e com baixa concentração de oxigênio, ela tem esse aspecto. E é importante dizer que no paciente, o paciente tem essas hemácias também. E elas fazem essa transição de afoiçamento e desafoiçamento, dependendo das condições de oxigenação. Esse slide também é da Vera Marra, tem que dar os créditos para ela, mas mostrando essa modificação da hemácia, né, o afoiçamento da hemácia em condições de baixa saturação de oxigênio. Então, o que acontece dentro da célula, né? Numa hemácia normal, a gente tem a hemoglobina S solúvel. Isso dá essa conformação normal da hemácia. Em baixas concentrações de oxigênio, essa hemoglobina ela se polimeriza, ela forma esses cordões rígidos, que são os responsáveis por dar a forma de foice da hemácia. A hemácia afoiçada é uma hemácia rígida, que não consegue passar pelos microcapilares, como a hemácia oxigenada, que se deforma e consegue passar por microvênulas, microcapilares e conseguir oxigenar os tecidos. Então, aqui está em câmera, uma hemácia em câmera lenta, passando livremente pelos vasos, né? Consegue fluir livremente pelos vasos. E aqui as células afoiçadas, que a gente vê que não conseguem passar pelos vasos menores e vão obstruindo, e é o que a gente chama de vasoclusão. Essa vasoclusão é fácil entender que vai levar à isquemia tecidual. O sangue, o oxigênio não vai chegar nos tecidos. Aqui mais mostrando de novo a vasoclusão, as hemácias aqui fluindo livremente pelo vaso, e essa situação ela é intercambiável. Em concentrações de oxigênio favoráveis, essas hemácias afoiçadas, elas retornam para a sua conformação normal. Isso é muito importante para a gente, na hora que a gente vai tratar esses pacientes. A gente tem que tomar medidas para tentar, ao máximo, fazer com que essas hemácias voltem para essa condição oxigenada. Então, as hemácias afoiçadas e as hemácias oxigenadas, elas se misturam na circulação. O que a gente quer é fazer com que esses pacientes tenham menos hemácias afoiçadas. E isso também são estratégias de tratamento, com medicamentos, como a gente vai ver lá na frente, e também com a transfusão. Quando a gente transfunde esses pacientes, a gente diminui a concentração das hemácias afoiçadas e essa circulação ela flui com mais facilidade, levando oxigênio aos tecidos. Então, a fisiopatologia da vasoclusão, né, que é o fenômeno que leva às manifestações agudas e também crônicas da doença, porque um tecido continuamente sofrendo isquemia, ele acaba sendo lesionado permanentemente. É o que a gente chama de lesão crônica de órgãos, o que ocorre em todos os órgãos do organismo. Então, a hemácia afoiçada, ela se liga a moléculas de adesão no endotélio vascular. Essa molécula de adesão, ela estimula outras moléculas de adesão e que vai aderir também outras células, como leucócitos e plaquetas. Então, aí é um cenário muito favorável para a isquemia,
né? Que a gente tem tudo entupindo ali. E essa situação em que o paciente faz isquemia, né, obstrução vascular, e depois a desobstrução, quer dizer, com a reperfusão do tecido, isso repetidamente, isso vai causando um dano vascular permanente, né? Então, isso é uma coisa que às vezes o paciente não sente, e às vezes ele sente com a dor, que é o sintoma é, mais marcante da doença falciforme, que é a dor. Um tecido que não recebe oxigênio, ele tem isquemia e provoca a dor. Só que ele está sentindo aquela dor, uma dor torácica, uma dor na perna, uma dor no braço, mas esse fenômeno está acontecendo no organismo dele inteiro. Ele não está sentindo a dor na retina, por exemplo, ou uma dor nos rins. Ele, mas isso tudo está acontecendo. A dor física é o que ele está sentindo. Então, isso é muito importante que o paciente entenda, que a gente é responsável por passar isso para ele, que ele precisa se tratar. Ah, eu não tomo remédio, não quero tomar remédio, porque eu tenho uma crise, 2 crises por ano, uma crise por ano. Mas esse fenômeno aqui está acontecendo o tempo todo. Então, ele pode chegar lá com 40, 50 anos, preso numa máquina de diálise, com uma deficiência visual permanente, pode fazer um AVC de uma hora para outra. Então, é importante, a gente, como profissional de saúde, a gente tem a obrigação de explicar as consequências. Ah, tem pouca dor? Tudo bem, ótimo. Tomara mesmo que tenha pouca dor ao longo do ano. Mas tem que tomar remédio, como a gente vai ver lá na frente quando falar de tratamento. Então, esse mecanismo de isquemia e reperfusão, ele gera um estado inflamatório e que provoca a hemólise, que é uma outra manifestação da fisiopatologia, é uma outra forma fisiopatológica da doença. É a vasoclusão e a hemólise. Com todo esse estado inflamatório, ocorre liberação de citocinas, que aumenta ainda mais o estado inflamatório desses pacientes, do tecidual. E um mecanismo desse, cada um vai alimentando o outro. É a vasoclusão, causando isquemia, com lesão de endotélio, com inflamação, com ativação do sistema de coagulação e culminando com a vasoclusão. Aqui é uma outra maneira, um outro também de ilustrar isso que eu acabei de falar. A gente tem a célula falciforme, que se liga em molécula de adesão, né? E essa molécula de adesão, ela ativa outras moléculas de adesão vascular e que aumenta a adesão não só de hemácias, mas também vai aderir neutrófilos, vai aderir plaquetas. Acaba ocorrendo a vasoclusão, o estresse oxidativo, que o organismo, isso ocorre com tanta intensidade que o organismo não tem condições de diminuir os radicais livres de uma forma fisiológica. Então, esses radicais livres liberados por todo esse sistema pró-inflamatório, eles não conseguem ser eliminados do organismo. Então, vem a inflamação, o ambiente propício para a hemólise, lesão oxidativa, e aí a gente tem todo o circo, né? O circo armado da fisiopatologia da doença falciforme. E esse slide, eu gosto dele porque ele mostra a fisiopatologia e a consequência clínica da vasoclusão e da hemólise. Então, aqui a gente tem uma hemácia normal, oxigenada, e aqui, em situações de baixa concentração de oxigênio, ela sofre esse processo de falcização e levando a isquemia tecidual, infarto, e que esse mecanismo fisiopatológico ele é responsável por algumas das manifestações da doença.
A principal delas é a dor aguda, a síndrome torácica aguda, que é como se fosse a pneumonia da doença falciforme, mas não é uma pneumonia do conceito que a gente conhece, né, que é uma doença infecciosa. Isso entra também, muitas vezes, é o componente infeccioso, mas é multifatorial, tem embolia gordurosa, tem a vasoclusão. O AVC, a osteonecrose, esses pacientes, é comum eles terem osteonecrose, principalmente de quadril e de úmero, e numa idade muito jovem, tem pacientes, a gente tem aqui com 8, 10 anos, que já manifestam sinais de osteonecrose. A nefropatia e a retinopatia. Então, essas são as principais manifestações diretas da vasoclusão. A hemólise, que é o outro mecanismo fisiopatológico, que a gente já viu nos slides anteriores, que esses mecanismos, um alimenta o outro. Então, a hemólise, ela provoca inflamação, leva, obviamente, à anemia, com a destruição dos glóbulos, e a hipercoagulabilidade do sangue, que alimenta também a inflamação, o risco de trombose, a isquemia. A liberação de radicais livres na circulação devido à hemólise. E esse mecanismo pró-inflamatório todo, né, da hemólise, com liberação, com diminuição do óxido do nítrico na circulação, são responsáveis pela hipertensão pulmonar, pela úlcera de perna e pela doença cerebrovascular. Então, se a gente for ver aqui esse rol de complicações, a gente vê que não é tão simples quanto uma simples mutação que a gente consegue explicar em 2 linhas, né? Aqui, nesse slide, eu vou passar um vídeo para vocês que resume todo esse mecanismo fisiopatológico que eu falei. Eu tentei traduzir, infelizmente, eu peço desculpas, ele está em inglês, mas eu acho que a importância dele é mais visual do que o áudio. Tá? Então, desculpa pelo inglês, mas eu acho esse vídeo muito ilustrativo e muito bonito. Vocês podem botar o som aí? Consegue Just a botar o single som? point mutation in the beta globin gene leads to the debilitating damage of sickle cell disease. Consegue botar o som? Eu vou botar This vou inherited tentar change falar. drives a complex, unrelenting condition Então, a gente tem characterized by aqui vaso-occlusion, mecanismos de vasoclusão, chronic hemolysis, massas afoiçadas, a hemólise chronic anemia. crônica, levando à anemia crônica. Hemoglobin S polymerization is the root cause Polimerização of das sickle cell hemácias, disease né? pathology A gente and vê its que long-term sequelae. a molécula de In low hemoglobina oxygen environments, hemoglobin S molecules coalesce and begin to polymerize. The polymers Aqui é o coalesce into polímero, né, long aquelas fibers that fitas distort duras red que eu blood falei cells into the antes, characteristic sickle shape. e a falsização. Hemoglobin S polymerization is the key event that leads to drastic changes in the integrity and function of red blood cells. The polymers deform red blood cell membrane structure, making the cells much more rigid and adhesive. This slows or obstructs blood flow, resulting in vaso-occlusion and diminished oxygen delivery. Lower local oxygen levels induce further sickling, vaso-occlusion, reperfusion injuries, and inflammatory responses. Additionally, membrane changes caused by hemoglobin S polymers lead to cellular dehydration, chronic hemolysis, and early cell death. Sickled cells only survive for about 10 to 20 days, versus 120 days for healthy red blood cells, which stresses the bone marrow and increases reticulocyte production. When red blood cells become fragile and lyse, they release hemoglobin and other cellular contents that contribute to vasculopathy and further inflammation. Free hemoglobin is broken down, decreasing the amount of active hemoglobin in circulation and leading to chronic anemia and its clinical complications. Left unchecked, the pathologic effects of vaso-occlusion, chronic hemolysis, and chronic anemia
can lead to progressive tissue damage and end organ damage. Organs that may be affected by long-term chronic damage include the brain, eyes, lungs, heart, kidneys, and gallbladder. In summary, a single nucleic acid substitution in the beta-globin gene causes hemoglobin S polymerization that initiates extensive pathological changes leading to vaso-occlusion, chronic hemolysis, and chronic anemia. There is an ongoing need for improved management of patients with sickle cell disease and related end organ damage. Deu para ver, assim, de uma forma bem com movimento, né, para a gente imaginar o que é que acontece no organismo desses pacientes. Então, todo esse mecanismo aí de vasoclusão e de hemólise, eles vão levar à lesão crônica de órgãos, né? Não só as manifestações agudas da doença. Então, vamos falar aqui do coração, né? Esses pacientes, eles têm anemia, né? Uma pessoa com anemia crônica, elas geram um aumento do débito cardíaco. O débito cardíaco permanentemente aumentado, ele leva ao aumento das câmeras ventriculares, uma dilatação. Então, não é incomum esses pacientes terem uma miocardiopatia dilatada, né? E por isso que a gente tem que pedir ecocardiograma periodicamente, pelo menos uma vez por ano, a cada 2 anos, para tentar diagnosticar isso. Estresse da parede ventricular, aumento do volume plasmático, aumento da frequência cardíaca, aumento da pressão arterial. Então, todo o sistema vascular ele é afetado, e o coração é bastante afetado também. Quanto à lesão crônica dos rins, né, a gente tem a anemia permanente, que gera o aumento do débito cardíaco, aumento da pressão sistólica, e a gente sabe que todo paciente renal, paciente hipertenso, tendo doença falciforme ou não, ele pode acabar fazendo alguma disfunção renal. Aumento da filtração glomerular e dano renal, que a gente também tem que acompanhar nesses pacientes através da dosagem de proteínas na urina, né? Esse paciente começa a aumentar a perda de proteína na urina, a gente tem que fazer alguma intervenção, porque senão ele pode acabar numa máquina de diálise muito precocemente. E a doença cerebrovascular, que é uma das mais temidas, né, que pode afetar não só a pessoa, o paciente com mais idade, mas também a gente tem muita criança fazendo AVC, que é uma coisa que para a população em geral e até para a população médica, né, é difícil de entender uma criança tão pequena quanto 5, 6 anos fazer um AVC. E não um só, às vezes fazem vários. Flávia que eu diga. Então, anemia crônica, diminuição dos níveis de oxigênio, aumento do fluxo cerebrovascular, diminuição da reserva vascular cerebral e aumento do risco de AVC. Então, esses pacientes a gente também tem que monitorar até os 16 anos de idade, fazer o Doppler transcraniano, porque através desse exame a gente consegue ver a diminuição da velocidade e o risco potencial desse paciente fazer um AVC, né? É uma criança e adolescente. Até os 16 anos, porque tecnicamente esse exame é difícil após os 16 anos, por conta de janela para fazer o Doppler. Mas esses pacientes aqui, eles devem ser colocados em algum tratamento adicional quando eles têm esse Doppler alterado, para evitar o AVC e para evitar novos AVCs para aqueles que já fizeram, né? Então, esse slide aqui, ele resume
basicamente tudo o que pode acontecer no organismo de uma pessoa com doença falciforme. Então, a gente tem aqui no clarinho as complicações agudas e no verde as complicações crônicas. Então, disfunção neurocognitiva, né, que é uma complicação crônica e que a gente vê muito nos pacientes ainda pequenos, é aquela criança que não vai bem na escola, ou é aquele adulto também que não conseguiu evoluir na escolaridade por um déficit cognitivo provocado pela doença. O AVC, o aumento da bilirrubina, que isso é uma consequência da hemólise, né, mas que dá a manifestação visual, né, da icterícia e que muitas vezes é estigmatizante para o paciente. Doença hepática, a gente acompanha esses pacientes no ambulatório, vê que muitos deles têm transaminases aumentadas sem um motivo aparente. Quer dizer, sem um motivo aparente, a gente sabe o que é. A gente sabe que é doença hepática também provocada por isquemia. Litíase biliar, alterações renais, né, com aumento da perda de albumina pela urina, isosternúria. Então, a isosternúria faz esses pacientes, as crianças, até numa idade avançada, não conseguir segurar a urina, quer dizer, urinam à noite na cama, e muitas vezes são repreendidas por isso, mas isso não é culpa delas, é um problema físico provocado pela doença falciforme. Atraso da puberdade, né? Os pacientes eles custam a ter caracteres sexuais secundários, e disfunção erétil também é um problema. O priapismo, né, que é a ereção involuntária e dolorosa, é outra manifestação da doença que é muito complicada para os homens. Eu já tive paciente diagnosticado com doença falciforme através do priapismo. Já tinha rodado um monte de urologistas, até que um pensou, porque existem outras causas de priapismo, né? O uso de cocaína é uma delas, né? Mas teve um urologista que pensou que pudesse ser doença falciforme, era um paciente SC, que nem tinha uma anemia importante, tinha um hematócrito de 36, 37, que é baixo para homem, mas passou batido por um monte de médico, e ele foi fácil diagnosticar. Ele era uma doença falciforme e já tinha perdido uma vista. Então, e isso aconteceu quando ele já estava com 32 anos de idade, quando foi feito o diagnóstico. O priapismo ele é complicado porque também é um assunto que a gente tem que falar com os nossos pacientes, principalmente com a criança e o adolescente, porque às vezes ele não reconhece isso como uma manifestação da doença. Eu estava conversando com um urologista aqui do Souza Aguiar, que ele tinha vontade até de fazer um trabalho com a gente, aí veio a pandemia e morreu tudo. A gente encaminha os pacientes daqui para o Souza Aguiar para fazer a drenagem, né, dos corpos cavernosos, e ele começou a perguntar para o paciente se eles sabiam o que era aquilo, que aquilo era uma manifestação da doença, e eles não sabem. Uma grande parte não sabe. Então, muitas vezes sofre calado, e como é questão de ereção, e tem toda a parte, como se diz, parte sexual, né? Então, muitas vezes eles não falam para a família, não falam para o médico, e vão tendo aqueles episódios que, às vezes, quando chega num extremo, tem que vir para o hospital, tem que fazer a drenagem, e esses pacientes, vários nossos aqui, acabam ficando impotentes permanentemente. Jovens, né, em plena idade de atividade sexual, totalmente impotentes. A necrose avascular, né, principalmente da cabeça do fêmur e do úmero, isso também é muito debilitante para os pacientes, eles ficam anos e anos e anos na fila do INTO para conseguir fazer uma artroplastia. Osteomielite também é uma manifestação frequente. A retinopatia, a hipertensão arterial pulmonar,
a síndrome torácica aguda, que eu já tinha falado também, as alterações cardíacas, com insuficiência cardíaca, manifestações no hemograma, anemia, leucocitose, sepse. Os pacientes fazem sepse porque eles têm, ao longo da vida, eles vão fazendo infartos esplênicos, então, em determinado momento, eles fazem a asplenia pela doença, quer dizer, o próprio baço ele vai diminuindo de tamanho e perde sua função. E o baço, a gente sabe que é um órgão importante de defesa, principalmente para germes encapsulados, e são os principais responsáveis pelas infecções nesses pacientes. Por isso é importante eles se vacinarem, ter um esquema de vacinação atualizado para diminuir a chance de fazer sepse ao longo da vida. A gestação também é uma situação muito delicada para as mulheres com doença falciforme. Elas devem entrar em programas de transfusão ao longo da gestação, justamente para diminuir a concentração da hemoglobina S e para diminuir problemas tanto durante a gravidez quanto problemas no parto e pós-parto. Né? Se a gente não fizer nada, elas correm grande risco de mortalidade materno-fetal. A gente tem aqui um programa que a doutora Flávia vai falar depois, que ela é a madrinha do programa das gestantes, e que é muito importante esse acompanhamento desde o início. As úlceras de perna também é uma complicação muito estigmatizante para o paciente. São pacientes que têm úlceras, às vezes, com 30 anos de vida, né? E úlceras que muitas vezes fazem a circunferência da perna inteira, são bilaterais, infectam. Quando infectam, ficam com odor forte. Então, isso socialmente é um problema muito sério para o paciente. Imagina um jovem, né, que está na idade de sair, de ter seus relacionamentos, e tem uma úlcera com odor fétido. Ou nem, mesmo que não tenha odor fétido, é uma úlcera aberta. Aquilo ali espanta qualquer um de um relacionamento. Então, além de doer, ainda tem esse problema. Tem a questão estética e tem a questão da dor. Essas úlceras, elas são muito dolorosas, custam a fechar, mesmo muitas vezes, porque existe a isquemia, o tecido ali já está bastante comprometido. Muitas fecham, mas muitas a gente perde até a esperança que feche. Eu já fiz um trabalho uma vez com pacientes nossos com úlcera de perna que evoluíram com amputação. E muitas vezes essas úlceras, elas infectam, são infecções, uma infecção em cima da outra, a gente não consegue controlar a infecção, aí tem osteomielite, que também é uma situação, osteomielite crônica, é uma situação muito difícil de tratar, e para manter a vida, a opção desse paciente foi a amputação. E você tira aquele membro, tira aquela úlcera, tira aquele foco de infecção, e aí ele ganha peso, tem a possibilidade de botar uma prótese, óbvio que a vida não é mais a mesma, mas ele está vivo com a possibilidade bem maior de ter uma vida com uma qualidade melhor do que ter uma úlcera infectada. E a dor crônica? A dor crônica também é um problema muito sério. Porque tem aquele paciente que tem dor aguda, tem aquela crise que vem para emergência, a gente trata, ele vai embora, daqui a uns meses ele tem outra, mas tem paciente que tem dor todos os dias da vida dele. Então, isso é muito, muito complicado, porque isso mexe com o emocional, isso mexe com tudo, né? Com a vida social, com a vida no trabalho, uma pessoa que tem dor todos os dias da sua vida. Então, aqui são as situações de emergência, né, da doença falciforme, que são as mais temidas e que a gente deve estar sempre atento, que é o acidente vascular, o AVC, a síndrome torácica aguda, sequestro esplênico, quando a criança aprisiona sangue no baço, essa é uma manifestação mais pediátrica, e esse sangue não sai, então é como se a criança faz uma anemia aguda, como se tivesse tido uma hemorragia aguda, né? E
Isso é uma emergência que, se não, essa criança não receber sangue o mais rápido possível, pode levar à morte. E aí também tem uma ação importante, principalmente dos pediatras, de ensinar as mães a palpar o baço da criança. E normalmente, principalmente nos pacientes SS, a gente não palpa o baço, pode até palpar. E a mãe tem que saber quando esse baço cresce. Quando a criança começa a ficar molinha e esse baço cresceu, ela pode ser capacitada a diagnosticar um sequestro e levar a criança logo para uma emergência. A crise álgica, ela não mata, né? Mas muitas vezes ela vem acompanhada da síndrome torácica aguda, o paciente entra no hospital com crise de dor e evolui com a síndrome torácica aguda, e essa mata, né? Se não for bem tratada. O priapismo também é outra emergência, né? O priapismo ele pode, até certo ponto, ser controlado em casa, mas se ele tem uma duração de mais de 6, 8 horas, o paciente tem que vir para o hospital, porque muitas vezes só medidas domésticas, como caminhar, tomar banho quente, são coisas que a gente pode ensinar o paciente para, quando ele começa um priapismo, ele tentar abortar a crise em casa. Mas, se não conseguir, tem que ir para a emergência. E a dactilite, que é a inflamação de mãos e pés, comum em crianças, e que é um sinal de mau prognóstico para a vida, para complicações ao longo da vida. Então, esse aqui é um estudo brasileiro que é muito importante a gente ter em mente, que avaliou a frequência de crises de dor nesses pacientes. Então, a gente vê que a maioria dos pacientes tem de 2 a 10 crises vasoclusivas por ano. Isso não é pouca coisa, principalmente para o jovem, né? Uma minoria aqui tem uma crise por ano, e aqui outra minoria tem mais do que 11 crises vasoclusivas por ano. Mas o grosso está aqui, o que não é pouca coisa. Então, às vezes, a gente reclama de pacientes que vêm muitas vezes na emergência com dor. A gente sabe que tem aqueles que têm... eu vou falar uma palavra feia aqui, que a gente ouve muito aqui no Hemorrio falar, são viciados em morfina, viciados em opioide. Muitas vezes eles não podem até ter essa dependência psicológica do opioide, mas a gente tem situações em que realmente ele tem muita crise de dor, e tem pacientes que têm problema de metabolização do opioide, então ele necessita de doses maiores para fazer efeito, e às vezes não faz efeito. Então, são situações que a gente tem que conhecer para saber lidar com elas. Bom, o que a gente tem de estratégias de tratamento hoje? O ideal, né, espero que um dia a gente chegue lá, mas a gente ainda está muito longe, é a cura, né, a cura dessa doença genética, que só o transplante halogênico e a terapia gênica, que está caminhando, mas ainda é muito distante para estar disponível para os pacientes, mesmo em países desenvolvidos, até pelo custo. O transplante, a gente tem um programa de transplante, quer dizer, uma portaria que regulamenta o transplante em doença falciforme no Brasil há muitos anos, mas isso não é uma realidade. Primeiro que faltam centros de transplante no Brasil, porque a demanda também é enorme para as doenças oncológicas, para a aplasia de medula e outras doenças, e não por uma doença benigna. Depende de ter um doador aparentado, compatível. Então, são muitas dificuldades para a gente chegar na cura da doença falciforme. Mas, ultimamente, a gente tem medicamentos, né, terapias modificadoras do curso natural da doença. Isso quer dizer o quê? Se o paciente tomar esses remédios, ele pode ter uma vida melhor, com menos complicações, com mais qualidade de vida, com menos internações, com menos transfusão, e aí poder ter uma vida plena, né? Tentar ter uma vida mais próxima do normal. A transfusão,
que eu só vou citar aqui, que a Flávia vai falar depois, a transfusão crônica. Ela é uma terapia que ela modifica o curso natural da doença. Ela tem as suas complicações, mas o paciente que toma uma bolsa de sangue todo mês, ele vai ficar com a hemoglobina S abaixo, né, mais diluída, né, percentualmente, e vai ter menos vasoclusão, menos complicações. A hidroxiureia, que é o medicamento mais antigo que a gente tem disponível, tem no mundo e no Brasil e no SUS. A hidroxiureia, ela é modificadora da doença. Infelizmente, a gente ainda tem um grupo grande aqui no Hemorrio que não toma porque desconhece, o paciente desconhece, ou tem aquela ideia de que é um medicamento que também é usado para tratar determinados tipos de doença oncológica, e ele pode ter câncer porque vai usar hidroxiureia, que ele vai ter complicações de ter filhos anormais por se usar hidroxiureia, enfim. No imaginário do paciente, tem várias questões que fazem com que ele não queira usar hidroxiureia. Mas eu acho que o principal e o mais triste é a falta de estímulo do médico para esse paciente usar hidroxiureia. A hidroxiureia, recentemente, ela foi aprovada no Brasil para uso a partir dos 9 meses de idade. Então, ela não pode ser um medicamento com esse risco todo que tenha sido liberado para crianças a partir dos 9 meses, porque realmente ela é modificadora da doença através, o principal mecanismo é o aumento da hemoglobina fetal. Então, a hemoglobina fetal, ela não sofre aquela polimerização da hemoglobina afoiçada, do afoiçamento. Então, ela protege o paciente da crise vasoclusiva. Então, quanto maior a hemoglobina fetal no paciente que usa hidroxiureia, mais ele vai estar protegido. Mas não é só o aumento da hemoglobina fetal, né? Os pacientes, eles são inflamados, eles têm a leucometria mais alta que o normal. A hidroxiureia, ela também abaixa a leucometria, diminuindo assim o processo inflamatório. A hidroxiureia também abaixa a plaqueta. A gente vê que os pacientes com doença falciforme, às vezes, têm 600.000 plaquetas, 700.000 plaquetas. Isso tudo vai aderindo ali na parede do vaso, como eu mostrei, como no filme apareceu, e aumenta a vasoclusão. Então, a hidroxiureia, ela está disponível no SUS. Recentemente, foi facilitado o acesso por conta de menos exigência de exames para o paciente conseguir pegar, porque esse é um medicamento que ele tem que ter um cadastro, né? Ele tem algumas exigências para ele pegar a hidroxiureia. Mas hoje em dia essas exigências diminuíram muito. Basicamente, o hemograma, contagem de reticulócitos, teste de gravidez para as mulheres e a eletroforese de hemoglobina. Antigamente era uma lista enorme, com um monte de sorologia, um monte de bioquímica, que realmente não servia para nada para indicar ou contraindicar a hidroxiureia. Então, é o que a gente tem hoje, gente. É a hidroxiureia, em termos de medicamento, que a gente tem disponível, é eficaz, tem no SUS, e a gente tem que estimular os pacientes a usarem. E existem outros medicamentos que a gente não tem ainda disponíveis, que são a L-glutamina, o Voxelotor e o crizanlizumab. Eu vou mostrar o mecanismo de ação de cada um deles, mas a gente tem aqui em pesquisa clínica, né? Tem pacientes aqui no Hemorrio usando, mas em contexto de pesquisa clínica. O crizanlizumab, ele foi recentemente abolido da União Europeia devido a estudos que mostraram a falta de eficácia, né, em relação ao placebo, mas nos Estados Unidos ele ainda é utilizado. Para intervenções agudas, a transfusão ela é fundamental, né, por conta da diluição da hemoglobina S através da transfusão de hemácias normais. E as terapias de suporte, né, que são os analgésicos, as transfusões, a hidratação, a oxigenação. Aqui faltou também antibiótico, né, que a gente muitas vezes tem que usar com menos parcimônia do que a gente usa em quem não tem doença falciforme.
Então, voltando àquele slide que eu já tinha passado anteriormente, só para mostrar como é que funcionam esses medicamentos, essas novas promessas de tratamento, né, que a gente pode ter, o crizanlizumab, ele é um monoclonal, ele se liga à molécula de adesão, P-selectina, diminuindo a sua atividade, né? A P-selectina, quando ela é ativada, ela pode estimular outras moléculas de adesão e aderir a hemácia foiçada, aderir plaqueta, aderir neutrófilo, todo aquele mecanismo que eu já falei. A L-glutamina é um aminoácido essencial que funciona como antioxidante. Então, ele diminui o estresse oxidativo, né, que é comum nas crises vasoclusivas, diminuindo, assim, os sintomas da crise, como principalmente a dor. Os pacientes usando o L-glutamina, ele tem menos sintomas de dor. A hidroxiureia, como eu já tinha falado, com o principal mecanismo de ação, que é o aumento da hemoglobina fetal. A doença falciforme, desde o ano 2000, ela é facilmente diagnosticada no SUS, através do teste do pezinho. E a gente já tem todo um programa de encaminhamento para esses pacientes, né, na atenção básica, para encaminhar para o centro de referência, para confirmação diagnóstica, fazer estudo familiar. Então, isso tudo já está muito bem amarrado no SUS. Né? A gente não sabe o que acontece no privado, né? Porque tem pacientes que não estão no SUS, obviamente, que é a minoria. Também existe uma portaria que obriga a notificação compulsória de doença falciforme para quem nasce no privado, mas, obviamente, não tem nada que obrigue, então esse número a gente fica sem saber. A gente não sabe exatamente o número de doentes que a gente tem no Brasil. E, para terminar, eu queria falar de duas coisas. Uma delas é o estigma, né? E a segunda coisa, que vai no outro slide, que é o preconceito. E as duas coisas não têm a ver com a outra. Então, os pacientes, muitos deles, uns mais, uns menos, eles têm que ter isso. Ter isso para a população, eles pensam que o quê? Hepatite. Né? O patrão pensa que é hepatite. Na escola, a professora pensa que é hepatite. Então, é muito importante o esclarecimento de profissionais, de pessoas não médicas, sobre a doença falciforme, para saber que isso aqui não é hepatite, isso é hemólise, que faz com que esses pacientes tenham o olho amarelo. Então, imagina uma criança, um adolescente sofrendo bullying, né? A gente tem que pensar nisso. E o que eu já falei a outra coisa é a úlcera de perna, né? Que também é um estigma muito forte para os pacientes. E aqui eu queria ter uma fala sobre o preconceito, que a gente sabe que é uma doença que sofre muito preconceito. Sofre o preconceito por desinformação. E aí, preconceito é o quê? Um conceito mal formado sobre aquilo que a gente não conhece. Porque se a gente conhecesse, não seria um preconceito. A desinformação e o estigma. Então, é o estigma, o preconceito no trabalho, é o patrão que não entende que aquela pessoa que é um bom funcionário, de vez em quando ele tem que sair, tem que se internar, ele tem que ir para consulta, ele tem que fazer exames, para se manter bem, para poder trabalhar bem. Né? A discriminação no sistema de saúde. Isso eu acho gravíssimo. E isso é o que mais acontece. É aquele paciente que chega com dor, que é uma manifestação que ninguém sente por ele, ele que está sentindo. E cada um tem o seu limiar de dor. E você não acreditar que a pessoa está com dor é um tipo de preconceito. O preconceito racial é um tipo de preconceito também, que a gente sabe que ocorre nas instituições de saúde. Então, como aqui no Hemorrio a gente tem quase 5.000 pacientes ativos com doença falciforme, e eles frequentam bastante aqui porque eles precisam, a gente tem que pensar e discutir sobre isso. Eu acho que eu proporia até a gente ter um fórum aqui
chamando vários atores para falar sobre isso, porque a gente sabe que acontece. E aí, quando acontece, acontecem os embates, porque a cada ação implica numa reação. Alguns pacientes mais exaltados se sentem desrespeitados, reagem, e aí tem um embate com o profissional de saúde. A gente tem que tentar parar com isso, porque isso é uma coisa muito frequente, e não é só aqui não, é em todos os lugares onde tem atendimento desses pacientes. O preconceito também ele pode vir de barreiras educacionais e profissionais. É aquela criança que tem um déficit cognitivo por infartos silenciosos repetidos. Ele não consegue aprender. Então, ele não sai daquela série. Os amiguinhos dele vão passando de série, ele não sai. Não consegue se concentrar, tem déficit de atenção. Aí a professora encaminha para acompanhamento psicológico. Então, assim, e a criança vai sofrendo aquela discriminação por ser diferente, mas ela é diferente porque ela tem um problema que ninguém está vendo ali. Ela pode até não ter icterícia, ectoscopicamente não apresentar nada, mas ela tem aquelas manifestações fisiopatológicas da doença acontecendo com ela o tempo todo. Profissionais também, às vezes a pessoa está lá, como eu já falei, tá no seu emprego, tem uma crise de dor, tem que faltar. Tem que ficar em casa naquele dia, aí leva o atestado, o patrão não entende, não aceita. E demite. Isso que é muito ruim, que a gente vê que os que conseguem um emprego, muitas vezes eles são rapidamente demitidos quando começam a faltar. E esses pacientes acabam dependendo de benefícios do governo, como LOAS, porque eles não têm, eles precisam ter uma fonte de renda. Então, isso é muito cruel, porque é muito ruim a pessoa, até é um termo estigmatizante chamado encostado, né? A pessoa fica encostada no governo para poder sobreviver, ganhando um valor que não é muito, tem que se contentar com aquilo. Quando ele está com benefício, ele não pode ter carteira assinada, e aí é tudo uma cadeia de preconceitos, né, que esse paciente sofre. E, por último, o impacto psicológico e social, porque depois disso tudo aqui, a pessoa não é incomum ter uma baixa autoestima, né? A baixa autoestima faz com que essa pessoa se isole socialmente. O isolamento social, às vezes, impede até dele ir numa consulta, de fazer o seu acompanhamento de forma adequada. Então, eu acho que a gente precisa discutir o preconceito na doença falciforme. E meu último slide é uma homenagem a eles, nesse dia de conscientização internacional de conscientização da doença falciforme. Era isso que eu queria falar com vocês.